Amigas e amigos, a indicação do senador tucano Aloísio Nunes Ferreira para o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, chama atenção mais do que o nome em si, pela continuidade da orientação que o governo golpista vem imprimindo à política externa brasileira. É a continuidade da política do José Serra, e o Serra não chegou ao Itamaraty por acaso. Foi um processo construído, alinhavado. O Serra é o patrocinador da entrega do pré-sal, do fim da soberania brasileira sobre o pré-sal, da entrega das nossas reservas petrolíferas às multinacionais. E o senador Aloísio Nunes Ferreira tem grande participação nisso. Ele é ligado historicamente ao Serra, eu conheço ele, acompanho de perto há muito tempo, como secretário de imprensa do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, presenciei embates duros com ele. Já em 1990, no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo, ele era ligado ao governador Orestes Quercia, que tinha patrocinado a candidatura do Luiz Antônio Fleury Filho, e ele se aproveitou disso para se juntar ao Serra, que liderou uma revoada de tucanos para o governo, para a candidatura do Fleury Filho, que acabou ganhando as eleições. Eles assumiram os setores econômicos do governo e comandaram uma verdadeira confraria demolidora de ataques às estatais, ao metrô, à Sabesp, principalmente ao Banespa, a Eletropaulo na época. No caso do Banespa, eles fizeram um verdadeiro desmonte, um verdadeiro ataque, o que acabou proporcionando a sua privatização quando os neoliberais chegaram ao poder do governo federal com a eleição do Fernando Henrique Cardoso em 1994. Uma verdadeira confraria demolidora. E desde então, o que a gente tem visto é exatamente o Aloísio Nunes Ferreira fazendo essa tabelinha com o Serra, essa disputa que existe dentro dos tucanos, é sabido, conhecido, no estado de São Paulo tem essa disputa do grupo do Serra com o grupo do governador Geraldo Alckmin, que tem repercussão dentro do tucanato em âmbito nacional. Então, o que se tem, na verdade, é a continuidade de tudo isso, dessa política externa, porque a política externa brasileira tem um papel muito grande, isso é pouco falado, pouco pesado, na verdade, quando é preciso ter a dimensão de que o Brasil não é qualquer coisa na geopolítica mundial, na geoeconomia, nessa questão da energia, do petróleo. Isso é importantíssimo a gente ter em consideração. O cientista político e historiador Luiz Muniz Bandeira chega a dizer que os ataques, quando começaram os ataques ao governo Lula, foi mais pela política externa do que a questão econômica. Lógico que essa questão da corrupção, quem raciocina com alguma seriedade, certamente não leva isso em consideração. O Muniz Bandeira, na época, ele publicou um livro chamado A Formação dos Estados da Bacia do Prata, onde ele diz que a junção da economia brasileira com a economia argentina criaria um PIB, uma economia com potencial igual à economia da Alemanha. E com a junção de outras economias de outros países, esse potencial cresceria ainda mais. O Lula, ele diz que o Lula foi o patrocinador disso. O Lula teve participação decisiva nisso, com aquela proposta de criação da Comunidade das Nações Sul-Americanas, que seria a junção do Mercosul com a comunidade andina, com a Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador, criando aí uma integração sul-americana. O BNDES, inclusive, tinha um projeto muito interessante a esse respeito, no sentido de criar uma infraestrutura integrada, uma integração efetiva das economias sul-americanas. O patrocinador, quem elaborou esse projeto foi o Dark Costa, que eu também tive a oportunidade de presenciar algumas palestras, algumas entrevistas dele, ele explicando exatamente em que consistia aquele projeto. Seria com conteúdo nacional. O Brasil se transformaria aqui num polo que exportaria tecnologia, que faria, enfim, toda a infraestrutura, patrocinaria a infraestrutura dessa integração. Isso certamente contraria frontalmente a lógica da economia norte-americana, da política externa norte-americana para a América Latina. Basta ver como foi o caso do tratamento da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas. Um exemplo emblemático disso foi o tratamento que se deu ao Samuel Pinheiro Guimarães, que ele era do Instituto de Pesquisas e Relações Exteriores, do Itamaraty, e se opôs frontalmente à ALCA, que era um projeto neocolonizador. Por isso ele foi demitido pelo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, o Celso Amorim, que era o chanceler, trouxe ele de volta e pôs ele na secretaria
geral do Itamaraty. Foi a Darcy Costa, Samuel Pinheiro Guimarães e o Celso Amorim, né, com a participação ativa do Lula, que criou esse potencial gigantesco com o que seria a integração da América do Sul, criando esse polo aqui que o Luiz Muniz Bandeira fala que seria um potencial gigantesco equivalente ao da Alemanha. Interessante a tese do Muniz Bandeira, né, quando ele fala dessa questão da política externa. Interessante a gente observar esse movimento agora, né, da indicação do Aloysio Nunes Ferreira como continuador da política externa do José Serra. O Aloysio é um boquirroto, um troglodita, né, todo mundo que acompanha minimamente a vida dele sabe que ele é aí um truculento, né? Eu presenciei bate-bocas dele lá em 1990, quando ele começou os ataques às estatais junto com o Grupo do Serra. Eu presenciei ele batendo boca com a galeria na Assembleia Legislativa de São Paulo, arregaçando as mangas, né, chamando para socos, né, essas truculências recentes dele que estão aí na internet, portanto não são novidades, ele é assim mesmo. Agora o fundamental é isso, né, orientação ideológica, orientação política, aliás uma orientação ideológica que não é de hoje. A política externa brasileira sempre motivou aí grandes disputas, né, desde o Jânio Quadros, antes do Jânio Quadros, no Juscelino, né, no governo Vargas, né, isso é histórico. Quando o Jânio Quadros condecorou aqui o Che Guevara, houve todo aquele escândalo que certamente foi uma espécie de detonador da crise que levou à renúncia do Jânio. E nós tivemos aí, enfim, toda uma história, né, todo um histórico de episódios de confronto, né, de interesses nacionais, locais, com interesses externos, com quem atua externamente. Dizia-se, inclusive, na época, que a América Latina estava dividida entre quem reverenciava ou odiava Che Guevara e Henry Kissinger, que era o ideólogo da política externa norte-americana, com forte presença aqui na América Latina, patrocinou os golpes aqui, né? O violento golpe no Chile, por exemplo, teve o dedo direto do Kissinger. Essa é a continuidade dessa política, dessa ideologia. José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, os golpistas de uma maneira geral, são os herdeiros e os continuadores dessa política do Kissinger, né? São verdadeiros agentes aí que operam contra a soberania do país, contra a integração sul-americana. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.